A partir desse momento, Rogério e demais colegas, nossa reunião está sendo gravada até para fins de disponibilização depois, tanto pelo serviço de contabilidade, pelo também o serviço de gestão de patrimônio. A gente compartilha aqui com a SUPAT. Quero agradecer aí, nós publicamos, né, a instrução normativa da gestão dos imóveis, que vai ser o tema da nossa discussão hoje. E para não delongar, já agradecendo a presença de todos e para fins de organização, nós vamos pedir que vocês utilizem o chat para as dúvidas, né? Tanto a equipe aqui da contabilidade quanto a SUPAT estará o tempo todo acompanhando o chat. E também, ao final, a gente permitirá aí, quem quiser fazer o uso da fala para algum questionamento. Mas só para a gente ter uma maior fluidez na reunião, senão, eventualmente, a gente fica esclarecendo algumas dúvidas e não consegue trazer aí todos os pontos necessários para a discussão. Então, como eu disse, sem grandes delongas, já passo a palavra para o Rogério, né, até para ele fazer aí a abertura por conta do patrimônio, e ele já faz, na sequência, aí, algumas observações e apresentações da gestão patrimonial, e, na sequência, voltamos aqui com a nossa equipe, aqui, com o Cleito, o Levino e toda a equipe aqui do patrimônio, da contabilidade, para fazer algumas orientações em relação aos procedimentos contábeis. Rogério, boa tarde, obrigado. A palavra está contigo. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes conosco. Como o Ricardo falou, vamos ser bem objetivo aí, né? Sexta-feira à tarde, vamos demorar muito tempo, não. Vamos apurrinhar muito vocês, não. Eu queria primeiro explicar um pouquinho, né? Não sei se todos tiveram acesso à instrução normativa. Foi publicada agora, acho que foi na sexta-feira, né, eu acho. E então tem pouco tempo aí, mas acredito que todos já devem ter dado uma lida, pelo menos. Agradecer muito a parceria com a contabilidade, porque talvez esteja sendo o maior desafio que nós encontramos aqui na gestão patrimonial desde que nós chegamos. Então, hoje nós vamos focar na questão dos bens imóveis, no inventário dos imóveis, mostrar para vocês um pouco o fluxo do trabalho que a gente está fazendo, né, que a gente já mapeou. Foram muitas discussões com a contabilidade, a gente tem ouvido muito vocês, né, muito pessoal da contabilidade. A gente sabe que essa parceria é muito importante, que o trabalho da gestão patrimonial ele é essencial para auxiliar a contabilidade na prestação de contas, né, da maneira correta. Mas, como eu disse, é um grande desafio para a gente a questão da gestão do patrimônio imóvel. Primeiro porque, infelizmente, a gente não conseguiu finalizar o sistema informatizado, então a gente ainda está fazendo esse processo meio que manual, o que dificulta muito. As regras do inventário imóvel, dos bens imóveis também são um pouco mais complexas no que dizem respeito a questões que a gente utiliza muito como algo que já vem sendo discutido há muito tempo, como a questão das obras de andamento, questões como doações, cessões de uso, permissões de uso. Então, é algo que acontece muito mais, nem tanto na questão da gestão dos bens móveis. A questão da gestão dos bens móveis, eu acho que já está bem claro para todos. Assim, o processo já está meio que no automático. Eu tenho visitado alguns órgãos, o pessoal tem reclamado muito que já começou a inventar, já começaram a me dar trabalho aqui. Eu falei, que bom. Então, quer dizer que está dando certo. Se o pessoal lá na ponta está reclamando, é porque o pessoal do patrimônio está cobrando que seja feita auditoria, isso é ótimo. Estou vendo meu amigo Geraldo Magela aí lá da Polícia Civil, eu encontro muita gente lá da PC, amigos escrivães meus lá que, Rogério, não estou aguentando mais, agora estou tendo que olhar etiqueta por etiqueta. Então, que bom que a gente vê que o patrimônio imobiliário está realmente acontecendo, né? Desde 2019 a gente começou e hoje já está meio que no automático, como eu disse. A gente está em voo de cruzeiro aí já, então está mais fácil. Agora, na questão dos bens imóveis, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, porque é um desafio muito grande para a gente. A gente pegou o patrimônio imobiliário aqui, tá? O meu amigo Vinícius aí, que está lá na GEAB agora, que
acompanhou bem de perto tudo isso, né, Vinícius, também, da gente fazer esse levantamento, da gente fazer o censo imobiliário, visitar cada um dos nossos imóveis, identificar a situação de cada um deles. Então, isso foi um trabalho muito longo, muito difícil, e a gente conseguiu. Então, esse ano o inventário ele será feito de forma descentralizada pela primeira vez. A gente mandou os ofícios já para todos os órgãos, com os direcionamentos, e diante daquela ideia nossa de sempre aproximar patrimônio e contabilidade, evitar que a gente não tenha uma comunicação eficiente. E eu fico muito feliz de ver muitos diretores aqui, superintendentes de gestão dos órgãos, porque o papel é muito importante para poder fazer essa integração, porque geralmente a contabilidade e a gestão patrimonial ficam ligadas às áreas de gestão e finanças dos órgãos, né, independente aí do formato que é a gestão. Então, é muito importante a participação de vocês e cobrar isso. Vou apresentar para vocês, acho que a maioria já conhece, o Daniel está aqui com a gente, Daniel Soares, que é o nosso gerente de patrimônio imobiliário. Ele vai apresentar para a gente o fluxo do inventário de bens imóveis, para vocês entenderem bem como que é o funcionamento, como que vai ser todo esse trabalho. A gente também vai apresentar para vocês a maneira como isso vai ser preenchido. Como eu disse anteriormente, infelizmente a gente não tem sistema informatizado ainda. Espero que o ano que vem a gente tenha um inventário mais tranquilo, por ter um sistema que facilita bastante. Mas o mais importante a gente tem, que é um mapeamento de processos bem definidos, processos bem definidos, uma Dona Ricardo que a gente teve, então assim, a realidade também teve que entender um pouco esse também, por mais que tenha isso em manuais, na teoria, na academia, mas a hora que vai colocar em prática um pouco diferente, discussões nesse trabalho de vocês, mas infelizmente ainda vamos ter que pôr a mão na massa em alguns momentos, mas nós, a gestão patrimonial, tentamos fazer com que, de alguma forma, a contabilidade tenha as informações com a qualidade necessária, porque isso é uma premissa para a gente desde o começo, quando a gente veio para cá. Ricardo, não entregou o inventário mais ou menos, a gente sentou com o tribunal e falou, não vamos fazer depreciação antes de reavaliar, porque a gente sabe que, no caso dos bens móveis, que a gente não garante uma informação de qualidade. Então, a gente fez um pente fino em tudo. Então, mantendo isso, a gente prefere ir aos poucos, mas fazer as coisas com qualidade, estruturadas, né? E com a certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, isso foi uma discussão muito longa. Então, vou passar a palavra para o Daniel aí, que vai compartilhar com vocês. Daniel, vamos apresentar, então, o fluxo aí do inventário, e aí a gente vai andando aí. Vamos sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela do fluxo. Então, aqui é o seguinte, isso aqui é para dar uma visão geral de como que começa o inventário e as atividades, né, que a gente faz até o seu fechamento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente ter uma visão geral. Então, aqui, assim, a gente tem os atores aqui, que seria o gabinete do nosso secretário, a GPIM, que é essa gerência que eu estou aqui de patrimônio imobiliário. Aí a gente tem o gabinete secretário dos órgãos, né, ou entidades, a comissão de inventário e a assessoria contábil. Então, são esses atores que vão participar aqui do processo. Então, a gente começa aqui, né, a gente já, nosso secretário já oficiou os órgãos, começa por aqui. Então, quando chega nas secretarias, nos órgãos, nas entidades, esse ano a gente vai ter que montar a comissão de inventário. Como o Rogério disse, até ano passado a gente não montava a comissão de inventário de bens imóveis, que era feito centralizado, mas esse ano é necessário que todos os órgãos instituam a comissão de inventário. Aí, feito isso, eu acho que muitos de vocês muitos órgãos já enviaram para a gente, porque a planilha esse ano, diferente do ano passado, vai ser uma planilha online. Não vai ser aquela planilha offline que a gente mandava e depois consolidava tudo, né?
A gente vai fazer uma planilha online que, durante o andamento do inventário, a gente já vai consolidando isso tudo. Então, é feita a solicitação de acesso à Importante, né, planilha. Daniel, só para a planilha é onde está todas as informações de todos os imóveis cedidos, que a gente vai mostrar lá um pouco na frente como que ela é para vocês, para quem não viu ainda, para que conheça. Então, assim, para a comissão de inventário, nem vou subir aqui não, mas assim, tem um formulário que eles colocam, o pessoal que vai ter acesso à planilha, envia para nós via e-mail e a gente autoriza acesso à planilha, onde tem as informações do inventário. Aí aqui sim, ó, análise da planilha de inventário. Aqui que começa o trabalho com inventário, onde vocês vão analisar a planilha, verificar se todos os imóveis que estão nela realmente estão com vocês, se precisa de excluir algum imóvel. E a gente vai fazendo esse jogo, esse ping-pong aí. Né? Entre em contato com a gente se tiver necessidade de alguma atualização na planilha, porque vocês vão ver quando a gente estiver mostrando, tem uma das planilhas que vocês não podem incluir nem retirar linhas. Né? Então, assim, ó, esse imóvel não está comigo mais, então tem que entrar em contato com a gente para a gente avaliar por que né, tá no inventário de vocês. Então, após essa análise, feita a solicitação, caso tenha necessidade né, de atualizar essa relação, aí o processo vem aqui para a gente analisa essa solicitação, atualiza a lista e segue. Agora aqui sim, aqui eu acho que é um ponto mais de observação, mais crítico, porque é a questão da atualização das informações de obra em andamento. Aqui a gente colocou no fluxo o seguinte, para a comissão de inventário solicitar a assessoria contábil, o contador, as obras em andamento. Né? Então, vai solicitar, eu acho assim, nesse momento é bom, assim, ter uma conversa, né? A gente orienta aqui a solicitar via SEI, mas eu acho que era bom ter um bate-papo aí entre a assessoria contábil, acho que o departamento de contratos, engenharia, para ver o seguinte, eles vão, na planilha a gente vai informar apenas o total, né, de obra em andamento de 2021 e 2022. Mas caso tenha que dar baixa no valor na conta contábil, tem que informar na planilha, no campo lá, o valor para agregar o imóvel. Então, tem que saber exatamente qual imóvel que era a obra, né? Caso de baixa. Aí a assessoria contábil respondendo, a comissão de inventário atualiza a planilha novamente. Tem uma guia própria lá para obras em andamento. E aí sim a gente pode, com a planilha atualizada, né? Confirmando os imóveis que estão no acervo do órgão e com a atualização da obra em andamento, a gente pode concluir o inventário. A conclusão do inventário, a gente precisa de anexar 3 documentos aí no processo, que é a própria planilha do inventário. Apesar dela ser online, para a gente deixar tudo documentado, a gente pede aí para fazer o download da planilha e anexar no processo. A gente até pede assim para não mexer na planilha depois que dá o download, né? Porque senão, no passado a gente teve muito problema para consolidar. Alguns órgãos excluíram colunas, mudaram o nome das colunas. Então, assim, para a gente consolidar isso aqui foi um Deus nos acuda aqui. Então, assim, a gente baixa a planilha, anexa no processo, anexa a portaria também, a portaria da comissão de inventário, e essa declaração, né, que finaliza o inventário. Essa declaração, basicamente, tem os integrantes da comissão, quando iniciou, quando finalizou, qual que é o valor total apurado, tem a minuta no processo, né, já tem um modelinho tudo certinho. A gente pede, assim, que coloquem no SEI, façam as assinaturas, né, da comissão pela assinatura eletrônica do SEI. E aí sim, aí porque são todos esses documentos, Daniel, são documentos exigidos pelo Tribunal de Contas. Então, já pensando lá na frente, na prestação de contas, então os documentos necessários estarão aí já. Isso, foi um apontamento que eles fizeram para a gente, que os órgãos não tinham, né, comissão de inventário, e nem uma declaração final de inventário. Aí, concluído isso, aí o processo volta para a gente. Só que aqui também acho que é um ponto de observação, porque a conclusão do inventário tem até dia 30
30 de novembro para finalizar. Então, a comissão de inventário tem até dia 30 para fazer todo esse trabalho. Então, eles enviam o processo para nós, né, informando, passa lá pelo gabinete do secretário, informando que da conclusão de inventário, para a gente poder consolidar essas informações. Mas, concomitantemente, esse processo deve ser enviado para a assessoria contábil. Aí que começa o trabalho realmente dos contadores. Porque, nesse momento aqui, que deve ser feito os ajustes contábeis e o lançamento no sistema SCG. Porque até então, até o ano passado, a gente gerava um arquivo TXT e enviava para a contabilidade. Aí sim que fazia a contabilização pelo arquivo TXT. Esse ano não, esse ano a gente não vai mandar o arquivo TXT, né? No máximo, né, Ricardo, para uma conferência, mas a contabilização mesmo vai ser feita pela assessoria contábil. Então, nesse momento aqui, tem que fazer os ajustes, as conciliações e o lançamento no sistema. E a gente orienta também que depois que fizer esses ajustes, acho que a data, né, Ricardo, é até dia 5 de dezembro, até dia 5 de janeiro, na verdade, e que façam depois disso uma declaração, informando que foi realizado o lançamento no sistema. E com isso a gente, né, depois de enviado para nós aqui, para as pendências de patrimônio, a gente vai fazer toda a conciliação, né, que com essa conciliação a gente faz a prestação de contas do governador e envia para a contabilidade. Então, esse é o fluxo macro aí do processo. Vou tirar compartilhamento aqui, também vou mostrar rapidamente aqui a planilha, que é onde vai ter... É onde os contadores vocês vão poder ter acesso às informações. Então, aqui essa planilha, a planilha online, que a gente disponibilizou já tem quem já solicitou acesso já está com acesso a ela. Então, a gente tem aqui, essa planilha composta por algumas guias, né, que a gente pode ver aqui embaixo. Pode acessar ela também por esse ícone aqui. Então, assim, a gente tem a analítica de imóveis estaduais. Então, aqui que tem toda a relação dos imóveis em nome do Estado, que está com o órgão. Essa aqui que não pode incluir nem excluir linha delas. Então, assim, analisou, viu a necessidade de excluir ou incluir algum imóvel, retirar algum imóvel, aí entra em contato com a gente esclarece, e depois formaliza isso pelo SEI. A gente também tem aqui os imóveis recebidos em cessão. Até ano passado não eram inventariados esses imóveis. Então, assim, o órgão recebeu algum imóvel em cessão do município, por exemplo, ou da União, tem que colocar nessa aba aqui agora. E é importantíssimo que indique qual que é o documento da cessão, né? A gente não pode só colocar. O município cedeu de boca lá, a gente não pode colocar aqui. Só podemos colocar se realmente estiver formalizado. E a planilha de imóveis estaduais cedidos. Essa aqui são para poucos órgãos, né? Seria a SGG, que cede os terminais, a própria SEAD aqui, que faz as sessões de uso, a educação, também pode fazer a municipalização das escolas. Então, são poucos órgãos, mas também ela já vem preenchida, né? Porque passa pelo cadastro aqui, a gente já preenche. Se faltar algum imóvel aqui também, entre em contato com a gente, que a gente acrescenta. Então, assim, a grande diferença do ano passado é essa interação contínua que a gente vai ter com os órgãos, para a gente chegar ao final já ajustado a planilha, né? Vai esperar todo mundo enviar para a gente poder ir atrás e conseguir reparar os erros. Também, né, Daniel, assim, eu acho que uma grande novidade também é esse controle dos imóveis cedidos e recebidos em cessão, né? Porque até então a gente não tinha esse controle separado, até o Hugo do MP perguntou aí se a gente ia falar sobre isso, então esse ano a gente vai ter essa informação, como o Daniel colocou, hoje são poucos órgãos que fazem cessão de uso, né, que tem essa autonomia em decreto, essa autorização, então a CEDI para terminais, a Esporte e Lazer para ginásios, a educação para escolas, no caso de municipalização. Então, os outros todos passam pela gente, então a gente vai ter essa informação. Então, a maioria dos órgãos
não vão se preocupar com essa informação. E os imóveis recebidos em cessão, pode ser, né, que algum imóvel, algum órgão tenha recebido e não passou aquilo pelo superintendente de patrimônio e só o órgão tem essa informação. Então, é importante também registrar, porque isso vai ser contabilizado nas contas específicas, né, coisa que não era feito antes também. Justamente. Eu acho que, e essa guia aqui, eu acho que ela vai ser muito interessante aqui para vocês, para os contadores, porque a guia sintética, então ela pega todas essas informações e ela consolida aqui por conta contábil. Então a gente tem a consolidação dos valores aqui por conta contábil de 2021 e 2022. Então a gente pensa que essa guia aqui para os contadores vai ser muito importante. Tanto Outra essa... inovação também, né, Daniel, é a questão da depreciação acumulada, né, que também a gente não tinha. Então, esse ano a gente vai começar o processo de depreciação também dos imóveis, coisa que não era feita antes. Sim, a planilha já está com os cálculos todos feitos também. Deixa eu voltar nela na estadual só para mostrar essa parte. Então, aqui tem esses campos, né, que trata aqui da depreciação. A gente, até o ano passado, não tinha o valor segregado de edificação e terreno. Então, a gente está aplicando a depreciação em cima do valor montante, mesmo porque a gente tem um cronograma de reavaliação, esse ano vai ser 20%, não é obrigatório os órgãos fazer a reavaliação esse ano, ficou por conta da SEAD, mas ano que vem, né, 2023 e 2024, aí sim os órgãos precisam de fazer pelo menos 50% num ano e 50% no outro ano. Aí a gente consegue zerar todo essa defasagem. Então tem um valor bruto, a gente colocou residual de 20%, a depreciação é 4% ao ano, né? Método de cotas constantes. Temos aqui os meses de depreciação. Os meses vêm aqui porque, pontualmente, um imóvel ou outro que precisar de ser depreciado, a gente está usando o CUB de janeiro, então a gente começa a depreciar um mês após a avaliação. Então, tem casos aí que vocês vão ver que pode ser que tenha 11 meses, por exemplo, de depreciação. Depreciação mensal acumulada, aqui tem o código correspondente da depreciação e o valor líquido contábil. Então, tá aqui as planilhas analíticas, tem aquela sintética. Eu acho que também um ponto que merece observação é que esses imóveis estaduais cedidos, né, nos casos dos órgãos que possuam, é que aqui que vocês vão encontrar para dar baixa nesses imóveis, porque sai do acervo, né, sai do balanço patrimonial, que precisam fazer os ajustes das baixas, e isso passa a ser contabilizado no órgão que está cedido o imóvel. Então, é aqui que vai encontrar essas informações de baixa do imóvel. Agora, é só mostrar aqui também a obra andar. Sim. Vou interromper aí, não sei se eu estou atrapalhando a dinâmica, mas me chamou a atenção um detalhe. Em relação às obras em andamento, a GEAB ela tem uma situação peculiar, já que ela participa de habitações de interesse social, né? Então, muitas vezes tem um terreno ali cedido no interior para uma prefeitura, e a GEAB entra ali com uma parcela da força de trabalho ou com a força de trabalho completa, mas isso não é um ativo imobilizado. Isso não vai incorporar para a GEAB. Ela já é construída e destinada para aquele fim social. Esse tipo de imóvel não vai fazer parte desse relatório, é isso? Vinícius, Não vai. Quero mandar um abraço pro Vinícius aí. Depois que eu fui ligar, Vinícius, que você que era o Vinícius que eu conversava pra caramba, mas na época da pandemia, né? A gente conversava muito por telefone. Até te agradecer e me ajudou pra caramba aqui. Então, pode contar total com a gente aqui. Vinícius, esses imóveis estão no nome do município ou no nome do estado? Na verdade, os imóveis, assim, eles ainda não existem. Existem várias situações que a GEAB, várias formas que a GEAB pode atuar no sentido de conceder essas habitações, né? Muitas vezes é com crédito ortogado, lá no cheque moradia, mas existem programas que os imóveis, o terreno pode ser do Estado, mas nós vamos entrar ali com uma ajuda com a iniciativa privada para fazer essa construção.
Então, a intenção, quando é algo que está mais próximo da GEAB, nós faríamos até um lançamento em estoque, né? Mas nunca imobilizando esse imóvel Isso. na sua contabilidade. Agora, a nossa dúvida é o seguinte, em relação às obras em andamento, porque é claro que nós temos um canteiro de obra em execução, e elas não vão serem suspensas, né, conforme esses prazos que foram estabelecidos. Por exemplo, eu tenho que encaminhar até final de novembro esse relatório, mas em dezembro as obras vão continuar e terão ali uma evolução. E são absolutamente destinadas, absolutamente destinadas a esses interessados que passaram pelos sorteios, né, e que cumpriram as regras ali do programa. Ou seja, essa obra em andamento, em que pese muitas vezes não ter qualquer vinculação patrimonial com o Estado, qual seria o tratamento adequado em relação ao lançamento dessa planilha? Essa Ela seria aqui, simplesmente Vinícius, ignorada. Vinícius, acho que essa aqui eu vou deixar para o Ricardo, porque assim, o terreno tem uma conta específica para estoque, né? Ela vai para essa conta específica, está até na instrução normativa. Agora, a questão da edificação, da obra em andamento, acho que isso aí eu vou passar para o Ricardo aí, que acho que ele vai te responder melhor. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Esses casos específicos da GEAB, elas saem um pouco do contexto do inventário de forma geral. Acho que seria mais oportuno a gente fazer uma análise conjunta com vocês e com a SUPAT, para a gente entender bem o caso, né? Porque, pela regra contábil, enquanto tiver de posse e propriedade do Estado, tem que sim ser contabilizado, independente se ele vai ser cedido, que é um problema, eu acho que eu e o Rogério já discutimos isso no passado, de muitos imóveis que já estão em nome de terceiro, já foi feita entrega e nunca se fez a regularização documental disso. Então, se for fazer uma busca cartorária, está tudo no nome do Estado. E o Estado não pode simplesmente abrir mão do registro, enquanto não tiver a regularização desses imóveis, né? Então, caso tenha, por exemplo, o imóvel é do Estado, o Estado desapropriou o imóvel e está no nome dele, e ele fez lá aquela construção habitacional lá, e não regulariza, enquanto tiver sobre o nome do Estado, o registro vai ter que ser feito. Aí vai ter que baixar obras em andamento e ativar esse residencial até que faça a regularização. Porque nós não podemos ter a incompatibilidade de documentalmente estar sobre a propriedade do Estado, mesmo estando ocupado por terceiros. Ele entraria até em outras condições, né, Rogério, de imóveis com ocupação irregular ou imóveis em outros tipos de situação, mas a gente não pode deixar abaixo, porque a essência jurídica dele vai estar em nome do Estado. Então, um cuidado e aí uma gestão muito importante que a GEAB tem que fazer é de buscar a regularização, né, dessas áreas para destinar às pessoas que receberam elas aí de cunho social e não ficar com essa pendência, né, de imóveis em nome do Estado. Senão, toda vez que a SUPAT fizer um levantamento cartorário, ela vai ter várias áreas e imóveis no nome do Estado. Sujeita até problemas de ordem jurídica. Então, como o caso de vocês é bem específico, eu acho que a gente tem até que analisar esse procedimento e conciliar com essa regularização que vocês falam. Aí, Ricardo, assim, pelo que eu entendi da pergunta do Vinícius, vão ser terrenos, né, que estão naquela conta de estoque, né, para alienação, só que esses terrenos que estão na conta de estoque estão sendo feitas obras nele. Aí que ficou assim meio... Não, mas é isso mesmo. Eu acho que, como o Ricardo colocou, Vinícius, uma questão muito inclusive, específica mesmo. Essa classificação a gente vai ter que analisar. O caso da GEAB, eu acho que ele é sui generis. Ele é não diferente. É até uma sugestão que eu faço, alguns casos de alguns órgãos, ele é muito específico. Então, talvez nem a própria IN não vai atender na sua totalidade. A gente vai ter que analisar esse procedimento, porque também um imóvel, nem o não vai poder ficar, por exemplo, 5, 6 anos lá no ativo circulante em estoque, esperando, porque pode ter que a obra fica paralisada. Então,
nós vamos ter que fazer um tratamento específico para a GEAB. Eu até sugiro, Vinícius, depois a gente agende uma reunião, levante os casos específicos, para que a gente possa fazer aí uma análise melhor do caso. Eu acho que tem uma série de nuances que a gente precisa alinhar com você. Certo. Aqui, ó, aqui, Ricardo, como você sugeriu aquele dia, a gente colocou essa guia aqui ao arrendamento e colocamos só as contas, né, a conta patrimonial de obra em andamento e aquela de estudos e projetos, né, para a gente pegar o valor que estava em 2021 e 2022, o valor bruto. A gente não listou por imóveis, né? Qual que é a obra por imóvel? A gente vai pegar só o total. E é o seguinte, se precisar de dar baixa, né, na conta de obras em andamento, então esse valor da baixa, que vai ser dada a baixa da conta, ela tem que ser lançada no imóvel que estava sendo feita a obra. Então tem um campo específico aqui na planilha de imóveis estaduais, que é esse aqui, ó. Desculpa aí, acabou a energia aqui deu um pico de energia aqui na GEAB, eu não ouvi o restante da explicação, mas queria agradecer aí, Ricardo. A gente vai fazer esse alinhamento da parte contábil, tá? A minha dúvida, depois eu verifico com você, Daniel, Rogério, era se a gente pode entender que essas obras que ocorrem normalmente com terrenos doados pelos municípios e com um recurso já destinado do Protege, considerando que isso jamais vai integrar um ativo imobilizado, né? Isso poderia ser excluído desse relatório patrimonial a princípio. Tá? A gente constrói essa evolução para não atrasar a explicação. É o que eu falei, Vinícius, é da gente agendar uma reunião aí nas próximas semanas para a gente discutir o caso específico de vocês, que o caso de vocês é diferente dos demais em relação a essa relação de obras em andamento que os órgãos fazem, inclusive tem uma instrução específica. Então, tem uma série de nuances que sugiro que a gente faça uma tratativa, talvez até agendemos uma reunião aí presencial para a gente discutir com maior propriedade o caso, tá? Me coloca à disposição, aí é só a gente alinhar a agenda entre vocês aí, comigo e com o Rogério, a gente já tenta fazer essa reunião o mais breve possível, ok? Obrigado, e Ricardo. Porque a gente estava falando aqui o seguinte, Vinícius, que as obras em andamento, ela tem uma guia aqui específica, que a gente não está coletando essa informação por obra, né? A gente está só colocando o total da conta patrimonial de 2021 e 2022. Se caso necessário seja feita alguma baixa, aí a gente informa esse valor aqui na guia aqui de imóveis estaduais, nessa coluna aqui. Então, precisou de dar baixa na conta patrimonial, vem no imóvel específico que foi feita a obra e informa o valor nessa coluna específica que ela vai ser agregada esse valor no valor total do imóvel. Eu acho que sobre a planilha, assim, no geral é isso, né? Se tiver alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo. Vou deixar aqui no chat meu contato. Acho que é isso aí, Ricardo. Nossa parte aqui é só essa visão geral. O pessoal realmente vê a planilha e o processo. Fazer mais uma observação aí, chefe? Eu acho que é isso mesmo. A gente também é importante aí que a gente já começamos um processo de capacitação com os órgãos, então o Daniel até preferiu fazer, ao invés de fazer todos de uma vez, a gente fazer de maneira específica com cada um. Então, quem quiser agendar aí, entre em contato. Eu coloquei no chat também a relação dos processos, né, de cada um dos órgãos, onde vem todas as orientações. Então, para quem tiver dúvida, a gente viu que no inventário do ano passado, muitos contadores não sabiam desse processo, né? Então está aí para vocês acompanharem, aí que vai ser anexado todos os documentos, e também tem as orientações relacionadas à planilha e os contatos da área responsável também. Então, para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato com a área e buscar a área de patrimônio aí, gente. É importante essa relação entre vocês. Tem muita gente do patrimônio aí também, mas a maioria acho que são contadores, então é importante que vocês se alinhem para fazer a capacitação junto, até para vocês entenderem um pouco desse processo que vocês acharem necessário, tá bom?
Então é isso, Ricardo. Acho que da nossa parte é isso. A gente vai continuar aqui com vocês para esclarecer as dúvidas. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rogério. Antes de passar aqui para a gente fazer uma discussão, até a Valquíria colocou a instrução novamente aí, a gente já havia feito o compartilhamento dela no próprio serviço de contabilidade, e aí algumas questões que são importantes, que nós estamos num processo de aprimoramento da gestão de imóveis. Então, essa instrução ela traz uma série de procedimentos, não necessariamente todos serão feitos agora no encerramento, então, às vezes, alguns se preocupam, falam, mas tem N procedimentos, né? Tem procedimento de imóvel não encontrado, procedimento de doação, então, assim, a instrução, ela buscou atender, basicamente, a maioria dos procedimentos contábeis relativos a imóveis. Uma outra questão também, que eu sei que pode trazer aí alguma preocupação para alguns, é que a partir desse inventário e a questão de imóveis, pela inexistência de um sistema de gestão, né, um sistema informatizado, hoje, como é sabido por todos, fazia todo esse processo e a SUPAT consolidava, gerava um arquivo que a gente submetia à contabilização. Isso foi feito nos anos anteriores. Então, qual o problema desse arquivo? Uma série de procedimentos, né, como a própria depreciação, ela fica assim, muito difícil de ser feito e atendido a todo vamos falar assim, a contabilização desses eventos sem informações específicas desses imóveis. Hoje, nós não temos os imóveis individualizados na contabilidade. E nós estamos falando de patrimônios de um valor agregado bem maior, muito diferente de imóveis pela quantidade, pela sua pluralidade. Os imóveis não. E nós percebemos também, em várias análises que nós fizemos, né, Rogério, nas últimas contas, algumas dificuldades de gestão específica, tratamentos relativos a alguns órgãos. Então, diante disso, né, essa instrução também traz uma mudança. Para finalizar o inventário de 2022, ainda será feito de forma consolidada. Até o Daniel mostrou lá o resumo das contas, vai servir como uma base de conferência, e hoje, na contabilidade, nós não temos a individualização dos imóveis. Mas até no processo de desenvolvimento do novo sistema, a partir de 2023, nós vamos iniciar um processo de individualização, porque cada imóvel tem valores agregados específicos, critérios para sua reavaliação, depreciação, e nós vamos precisar individualizar todo esse montante, né, esse conjunto de imóveis que o Estado tem. Mas esse é um segundo momento. Estou tentando dar uma visão geral para vocês. Inclusive, eu não sei se repararam, se até o Daniel puder mostrar, existe um código que nós vamos utilizá-lo em toda a gestão desses imóveis, identificando, inclusive, até nas execuções no CIOF, para individualização de qualquer movimentação em relação a esses imóveis. Se você até puder colocar aí, Daniel, até para mostrar o CIP, né? Posso compartilhar aqui? Sim, pode compartilhar. Então, aqui é só para entender. A gente vai separar alguns momentos, mas, por exemplo, a gente vai ter uma individualização e identificação específica de cada imóvel com esse código do imóvel. Todos os imóveis têm um código único, né? Até, se o Daniel ou o Rogério quiser explicar, isso aqui não é número de matrícula do imóvel, não é nada disso. Porque a gente sabe que isso pode gerar uma coincidência de um município para o outro, então a gente não conseguiria individualização. Esse aqui é um número sequencial gerado pelo sistema, não é isso, Daniel? Se você quiser explicar o sistema. Justamente, a gente gerou uma sequência de números aqui, e esse é um código como se fosse uma identidade do imóvel, né? Porque a gente sabe que a matrícula, o número em si acaba de se repetindo e a gente tem que diferenciar por cidade. E
a gente vê o seguinte, que tem imóvel que ele é composto por mais de uma matrícula, né? Você pega, tem escolas aí, o Serra Dourada, vamos dar um exemplo de Serra Dourada, é composto por 51 matrículas. Então, a gente pegou e deu um código para o imóvel. Serra Dourada hoje tem um código único lá, que identifica ele como se fosse um RG. Então, esse exemplo aqui é até legal, porque, assim, a gente está vendo o mesmo código repetindo aqui 3 vezes. Mas a gente vê aqui que tem 3 matrículas diferentes. Então, é um imóvel composto por 3 matrículas. Quando isso for para o sistema, vai ficar muito mais claro da gente visualizar isso. A planilha é um pouco difícil, né? Mas esse código identifica apenas um imóvel, mesmo que ele seja composto por mais de uma matrícula. Então, quando fizer essa individualização, Ricardo, a gente já pode somar, né, um imóvel, faz a individualização do imóvel, mas a gente soma os valores das matrículas num único registro lá, contabilidade. Então, para todos entenderem, então nós vamos avançar de ter esse código do CIP individualizando esses imóveis. Então, nós vamos ter uma consolidação. Só que isso enseja algumas mudanças também na própria montagem do plano de contas, né, da contabilidade, quanto identificações até pela execução no CIOF. Então, esses são processos que estão em andamento. Para o fechamento do inventário agora, de 2022, seguindo aquele fluxo que o Daniel e o Rogério mostraram, ainda nós vamos manter a informação consolidada. Então, mesmo o órgão recebendo o inventário detalhado, ele vai observar a consolidação pelas contas e fazer os devidos ajustes contábeis que forem necessários. Ele vai conseguir entender, vocês vão conseguir entender exatamente o que aconteceu, mas o lançamento em 2022, ele vai continuar sendo consolidado. Então, esse é um primeiro ponto que é importante entender. Então, em 2022, para imóveis, não haverá contabilização de inventário eletrônico enviado pela SUPAT. Esse inventário, que até o Daniel citou, ele será utilizado para a gente fazermos uma validação dessas informações. Ponto importante também, os órgãos não vão ter a necessidade de lançar todos os imóveis. Aí eu fico preocupado, né? Aí, por exemplo, pega lá, sei lá, vamos pegar o órgão que tem pouquinho, né? SEDUC, né? Que tem muito, 778, é isso, Daniel? Tem uma quantidade aí expressiva de imóveis. Não vai fazer esse lançamento. Só que o ano que vem, nós vamos fazer um trabalho de individualização. E isso a gente vai tratar novamente em uma nova reunião, como vai fazer isso. Nossa prioridade agora é o fechamento e encerramento do exercício 2022. Mas já sabendo que a gente tem uma continuidade desse trabalho, que depois vai culminar e provavelmente aí, né, Rogério, pelos trabalhos que estão fazendo, pode ser que para o inventário 2023, quem saiba, a gente já tem um sistema já em processo para facilitar todo esse processo de encerramento e de lançamento de todas essas informações. Então, a gente está fazendo um processo. E isso é importante também não só para uma melhor gestão das informações desses imóveis, como também a adoção de todos os registros relativos a esses imóveis, tais como a própria depreciação, a reavaliação desses imóveis que está sendo realizada, né, algumas incorporações que eventualmente têm acontecido por doação e assim por diante. E serão os procedimentos que nós vamos dar uma visão geral para vocês dos documentos contábeis que nós temos. É claro que volto a dizer, é uma etapa de transição. Nós estamos fazendo um aprimoramento da gestão de imóveis, porque nós estamos falando de bens de valor agregado significativo. Não pode ser tratado de uma forma que não nos dê aí uma conciliação de controle com essa gestão. Isso vai facilitar em vários pontos, e essa é uma preocupação que nós trazemos até para que a gente também reduza os problemas nas contas de gestores, né, Rogério? Nós
temos feito agora um trabalho, né, como nós já conversamos com vocês, de várias inconsistências nas contas de gestores pela essa falta de identificação. Então, os órgãos vão ter um detalhamento melhor de todos os seus imóveis e com a devida conciliação. Então, alguns ficam preocupados com essa declaração, né, que está sendo instituída. Essa é uma formalidade para garantir que a assessoria recebeu as informações, conciliou com o sistema contábil e deu a ciência e o registro disso. Então, nós temos todo um processo. O encaminhamento formal das informações à assessoria contábil, e aí o Rogério pontuou muito bem, né, Rogério? A gente precisa que as áreas contábeis e as áreas de gestão de patrimônio trabalhem de forma muito conciliada com esses imóveis. E até a identificação. Então, sempre fica, esse imóvel está registrado aonde, né? Então, nós vamos ter um aprimoramento desse processo. E nas próximas reuniões, o ano que vem, quando nós formos tratar dessa individualização, também é um segundo trabalho que a gente já vai alinhar estratégias de um processo automatizado para fazer isso, e a intenção não é gerar ônus e nem inviabilidade da manutenção desse registro. Então, isso só para a gente ter um cenário de forma geral. Então, em 2022, todos os ajustes de inventário serão feitos pelas assessorias e contábeis e as contabilidades setoriais, por exemplo, nos casos dos poderes também, a fim de que tenhamos um registro mais fidedigno possível, evitando qualquer ressalva nas contas de gestores, que foi um dos pontos que teve a maioria dos apontamentos, acho que quase em todos, né? Pelo menos todos que nós recebemos tinham apontamentos de ordem patrimonial, especialmente a imóvel, para que a gente tenha essa correta conciliação. Lembrando, né, só para pegar aqui a questão do patrimônio mobiliário e imobiliário, vocês vão ter um inventário, se eu estiver errado, me corrija, Rogério, um inventário extraído do SPM de todos os móveis, um inventário levantado conforme toda essa sistemática e planilha que o Daniel mostrou de imóveis, e nós acordamos com o Serviço de Contas de Governo do Tribunal de Contas uma segregação da parte de obras em andamento, a fim de evitar aqueles problemas que a gente teve em 2021, que aí as informações não batiam com a contabilidade, porque aí não tinha informação de obras em andamento. Então, nós estamos cercando para que essas informações estejam devidamente informadas e conciliadas. Então, em forma geral, é isso, né, Rogério? Eu vou passar a palavra aqui para o Cleiton, e ele vai mostrar alguns pontos detalhados da instrução. Boa tarde, pessoal. Ricardo, é só para poder resumir aí essa parte que você mencionou. O último arquivo que virá da parte de imóvel vai ser agora, no final desse mês, né? Não, imóveis só vem normalmente no fechamento do balanço, a gente só recebe imóveis, né? Os imóveis, eles só vinham anualmente. Com esse procedimento, a gente vai poder também ter uma contabilização por competência desse imóvel. Tanto que a movimentação dele é muito menor. Mas no inventário que a Edilene recebe, ela recebe imóveis, né? Esse mensal. Os imóveis, a SUPAT consolidava e encaminhava para a gente só no encerramento do balanço, né? Okay. Então, não tem contabilização em relação a novembro de imóveis. Não. Certo. Pessoal, agora a gente vai avançar para a parte contábil aqui da IN, né? Inclusive, aí eu quero fazer alguns elogios aí, pessoal que trabalhou arduamente aí na elaboração dessa instrução normativa intersecretarial 002/2022, ficou muito boa. O pessoal está elogiando muito, está bem claro aqui, e eu acredito que vai contribuir muito com o trabalho aí de todos.
Um instante, vou colocar o slide aqui. Aparecendo aí? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre obras em andamento e a parte do inventário anual, contabilização, revelação, depreciação de bens imóveis. A base legal será a nova instrução normativa, já mencionada. É o seguinte, pessoal, eu vou colocando aqui, pontuando cada situação abrangida pela esta normativa no que diz respeito à contabilização. Então, assim, a gente colocou alguns textos, mas não vou ler todos, mas a título de informação, posteriormente esse slide vai ser disponibilizado a todos, e também a gente vai colocar lá na página da contabilidade, né, da SCGI, a gente vai colocar a gravação, vai colocar o slide também, para que todos tenham acesso aí. Ele fala que a regularização do imóvel deverá ser realizada com a transferência do saldo existente na conta de obras em andamento, que o contador ir lá fazer esse trabalho através da nota do lançamento 2003. Parte da baixa de obras em andamento e outras obras e instalações do exercício. Obras e instalações que não agregar novo valor ao bem é considerada despesa? Sim. Nesse caso, ela deve ser baixada conforme a seguir. Esses casos aqui são aqueles valores que estão lá nas contas de obras e instalações, mas que não deveriam estar, seja pela execução equivocada lá na hora de fazer o empenho, né? A gente sabe que tem alguns casos aí que tem alguma reforma, e aí o pessoal acaba empenhando lá no grupo 4, né? E essas informações vão para obras e instalações, mas precisam ser baixadas, né? Tem situação que não tem como mais anular empenho e fazer a regularização e empenhar de novo corretamente, e aí não resta outra alternativa a não ser baixar esses saldos. E também esses saldos que foram acumulando lá ao longo do tempo, que já constam lá, já foram absorvidos pela matrícula do imóvel, né? Mas que o valor está em duplicidade, né? O valor está no imóvel e está também na conta de obras de andamento. Esse saldo é que é para ser baixado aqui por essa nota. A nota é a de finalidade 504 e ela faz BPD, se for do exercício, e ela pode creditar uma dessas contas aqui, ó, que os saldos, esses saldos que eu estou me referindo, de obras em andamento, ele pode estar em alguma dessas contas dos seus órgãos. E aí, lá no preenchimento da nota, tem um código patrimonial, e aí o usuário vai informar o número da conta, né, que na prática é o mesmo que o código patrimonial. Automaticamente o sistema vai fazer o lançamento contábil. Como proceder com os saldos contábeis das contas? Obras em andamento, a gente colocou esse XX porque essa conta aqui não é a última conta, né? Tem mais contas além dessa. Então, cada contador vai olhar no seu plano de conta e verificar aonde exatamente está o saldo. Ou então, nessa conta, outras obras e instalações. Também tem alguns órgãos que possuem saldos nesta conta. Eu citei a conta aqui até para dar um norte aí, para facilitar o trabalho do pessoal da contabilidade.
as obras que já foram incorporadas ao bem do exercício anterior e ainda não baixados, né? Como proceder? Esse caso aqui já é de exercício anterior. Então, a única situação que difere aqui é a conta lá a ser debitada, né? Que nesse caso aqui é a conta lá do resultado, do PL, diminuição do resultado do exercício anterior. Então, a do exercício vai para a conta de VPD e, se for referente ao exercício anterior, vai para essa outra conta, né? 23710302. A dinâmica é a mesma. Agora, a parte de reclassificação de bens, que é aquela parte lá que existe um valor na conta de obras em andamento, mas que esse valor precisa ser transferido para o bem em si, para poder formar lá o valor do bem. Eu acredito que sejam raros casos, uma vez que esse bem, no processo do inventário, ele tende a ter o valor correto, né? E aí, essa informação, até então, ela já vinha para a contabilidade para ser contabilizada. Mas se caso tiver alguma situação que o valor que está lá no inventário é de 1 milhão, mas, na verdade, o custo total ali do imóvel foi de 1.200.000. Aí tem 200 mil lá na conta de obras em andamento, tem que ser transferido lá para a conta do patrimônio, e aí isso deve ser informado lá a equipe do Rogério para que se faça as devidas atualizações no valor do patrimônio, do bem. Esse saldo vai estar em alguma dessas contas aqui. Por exemplo, se o órgão tiver saldo em 2 contas, tiver que fazer esse processo, ele vai emitir 2 notas. A nota de lançamento 2003, ela poderá ser anulada? Sim, desde que a anulação ocorra dentro do exercício da sua emissão. Ela só pode ser anulada dentro do exercício. O documento contábil do referido parágrafo anterior poderá ser anulado mediante a emissão do nota de lançamento 2006. Então, a nota 2006 anula a 2003. Demais ajustes referentes às obras, à baixa de obras em andamento, deverão observar as orientações da Instrução Normativa Intersectorial 001 de 2022. Essa aqui é aquela instrução anterior, já foi publicada um tempo atrás. Só um complemento, você vai passar para outra parte de contabilização, que se me permite. Vontade. Tenho umas orientações complementares lá na IN 001, que já é disponível lá, foi disponível já no início do ano, que tem outras situações para você fazer a sua regularização destas obras. Então, assim, teremos 3 formas de regularizar as obras em andamento, ou obras e instalações. Seria aquela obra que realmente foi classificada equivocadamente durante a nota do empenho e deve ser baixada por um AVPD. O segundo caso é o caso de obras, né, que já foram concluídas e inventários anteriores já foi ali aquele valor agregado ao seu imóvel. Então, aí você pode baixar ela contra o resultado dos exercícios anteriores. E a opção mais correta, né, se a gente fizesse atualizado ou tempestivamente, seria na conclusão da sua obra você fazer a incorporação do bem, né, da obra ao bem. E aí seria a terceira opção, tá? Só para reforçar essa parte. Assim, uma outra informação importante é que, como o inventário ele vai ser sacramentado lá na data, o órgão tem até 30 do 11, né, para poder fazer o inventário da parte dos imóveis. E se acaso o contador tiver que fazer algum lançamento que vai modificar o valor desse imóvel, ele tem que entrar em contato lá com a equipe lá do Rogério, do Daniel, para que seja atualizado lá também. Senão o contábil fica maior que o arquivo lá do inventário, né? E aí o TCE vai pegar essa divergência lá e vai notificar o órgão, né? Voltando aqui para o slide.
Aí, pessoal, depois eu acredito que todos já tenham feito a leitura dessa EN, né? Mas aí, caso precisar, está disponível lá no SCGI. Depreciação dos imóveis. Essa parte aí, a equipe do Rogério já discorreu sobre as regrinhas lá de depreciação. Também essa parte já está na IN, eu só coloquei aqui para constar, ali, para reforçar. O contador responsável pelo serviço de contabilidade do órgão ou entidade realizar mensalmente registra a depreciação mensal do imóvel, por meio da nota do lançamento 2154, registro de bens imóveis. Aí, aqui ele fala na finalidade 930. Para a nota vai ser a mesma, e vai ter uma finalidade para cada situação. E todas essas finalidades, elas estão devidamente pontuadas na instrução normativa, né? Aqui é mais um reforço, vamos assim dizer, para vocês poderem ter maior familiaridade. Eu vou estar mostrando aqui a nota, que foi recém-criada, e ainda está sofrendo algumas parametrizações. Então, pessoal, a nota que a IN 002 trata, em praticamente todas as suas situações aqui, ela sempre menciona essa nota, 2154, é essa aqui, ó. E os responsáveis aí pelas contabilidades vão estar efetuando essas notas. E aí ela tem aqui várias finalidades. Então, vai ser um trabalho, assim, muito bem orientado. Ele vai verificar a situação aqui, posta aqui na IN, né, verificar o que se aplica aí ao órgão dele, né? E aí vem aqui no SCG só para executar o que a IN orientou. Daí aqui ele coloca o órgão, a data. E esse código patrimonial é aquele que é o número da conta em si. Ao consultar o saldo lá no SCG, identifica a conta e aí informa que o código patrimonial. A matrícula do bem. Aqui está o número da matrícula do bem. Isso daqui vai ser ajustado. Isso aqui vai constar o número do CIP, né? É isso, né, Daniel? CIP, né? Aqui vai constar o CIP. Aí, eu vou colocar aqui um número qualquer. Desculpa aí, Cleiton, deu um probleminha aqui para mim ativar o microfone. Justamente, é o número do CIP. Vai ser o número do CIP, mas esse campo aí é obrigatório, Cleiton, agora? Cleiton, eu queria só complementar sobre esse assunto aí, porque essa nota, nós fizemos ela esse ano, ela vai ser utilizada em 2023, e a partir de 2023 vai ser exigido esse número de matrícula, que é o CIP. Aí nós já colocamos aqui na nota, aí é o seguinte, se a pessoa, ao preencher a nota, ele pode colocar 00. Como eu não vou utilizar a informação, essa informação não vai ter problema se colocar 00. Se tiver o número do bem, coloca, quando estiver fazendo. Mas se não tiver, coloca 00 que vai passar tranquilo. Pelo que eu entendi, vai ser o valor total da conta, não? Esse ano? Não, mas esse aqui é só para título de informação. É porque, assim, quando a pessoa estiver fazendo um ajuste, ele vai fazer por bem. Ele vai ter que fazer, então, por exemplo, se estiver analisando um imóvel, você falou Serra Dourada, ele vai ter que fazer informação sobre o Serra Dourada. Sim, com a casa sobre a casa. Então, nesse caso aí, seria o código do bem, né? Seria aquele CIP, e seria a soma de todas aquelas matrículas lá. Mas depois colocar 00. Esse aqui não tem importância. Pode colocar a soma de todas a matrícula e colocar 00.
nesse caso aqui vai passar, que eu não tenho ela na conta corrente esse ano, vai ser só a partir de 2023, então em 2022 não vai ter problema você colocar 00. Por hora, vamos supor que ele queira fazer um ajuste lá em 10 imóveis, né? E aí ele queira fazer 10 notas de lançamento. No final, ele vai somar todo o valor lá naquela conta contábil, né? Ele não vai contabilizar por conta corrente. Esse CIP aqui para a gente é um conta corrente. Então, ele vai somar todo o valor, né, na conta contábil. Conforme ele for lançando as notas, ele vai registrando, vai somando ao valor que já estava lá anteriormente, naquela conta contábil, e é o mesmo do Código Patrimonial. Vou voltar lá para o slide. Então, vamos lá, pessoal. A partir de agora, eu vou dar uma acelerada aqui, porque é mais a informação complementar. Essa informação está nessa normativa, e se Edilene, o Levino, aí, o Wayne, quiser complementar a informação, a fala está franqueada para vocês aí, a parte contábil. Erro no processo de depreciação. Ao constatar algum erro no processo de depreciação, o órgão ou entidade deverá entrar em contato com o órgão central de patrimônio para a realização dos ajustes necessários. Nota de lançamento, 24 registros de bens móveis. Essa aqui é a finalidade 910, que é a parte de reavaliação de imóveis. Ela encampa lá o valor do bem imóvel contra a conta de reserva de reavaliação de bens móveis, quando você precisa aumentar lá o valor do bem imóvel. Imóveis em cessão de uso do Estado a terceiros. No ato da assinatura do termo de cessão, não oneroso, do bem imóvel cedido. Aí, nesse caso, é a finalidade 901. Assinatura de instrumento de cessão de imóveis realizado sem condição. E esse vai ser os movimentos contábeis, que essa finalidade vai executar aqui, os registros ela vai executar no SCG. Momento da transferência do bem imóvel cedido a terceiros. Aí, no momento da transferência, tem que efetuar um novo registro. Esse já na finalidade 909. Que é a baixa da depreciação para apuração do valor líquido contábil dos bens imóveis. Ele fará esse movimento contábil. Observação. Caso o valor líquido contábil do bem imóvel cedido pelo Estado a terceiro seja incompatível com seu valor justo de mercado, o órgão ou entidade deverá realizar os procedimentos de reavaliação, conforme o capítulo 5 da reavaliação de imóveis, desta instituição normativa. Nova seção de uso, a gente continua na seção de uso do Estado a terceiros. Aqui ele mostra o registro patrimonial e controle. Parte de informação patrimonial, que é lá na classe 3, na PPD e na classe 1, a conta do bens imóveis, lá do ativo. E o lançamento de natureza e informação de controle, que é lá nas classes 8 e 7. Término do prazo de cessão de uso do imóvel. O órgão central de patrimônio da SEAD, o setor de patrimônio do órgão entidade, informará ao contador responsável sobre a devolução do bem imóvel, devendo o mesmo registrá-lo no SCG, por meio da nota de lançamento 2154, na finalidade 903. É a devolução do imóvel cedido lá atrás. É a volta, vamos assim dizer, né? Aí aqui ele informa os eventos. Agora a gente passa para imóvel de terceiro, em cessão de uso ao Estado, né? Agora é o contrário. É o imóvel do terceiro que está sendo utilizado pelo Estado.
no ato da assinatura do termo de cessão. No ato de assinatura do termo de cessão, o equivalente do bem imóvel cedido por terceiro ao órgão ou entidade do Estado, deverá o órgão central de patrimônio da SEAD ou o setor de patrimônio do órgão ou entidade informar o contador responsável para que realize procedimento contábil por meio da nota do orçamento. Agora, a finalidade é 904. E ela vai fazer esse evento aqui, ó. Debita classe 7, acredita classe 8, cessão de bens imóveis, cessão de bens imóveis a executar. Aí tem a etapa do recebimento, ele segue aquele mesmo fluxo anterior. O recebimento é a finalidade 905. Aqui o roteiro contábil. E no momento da devolução, a finalidade 906. Esse é o roteiro contábil dessa finalidade. O artigo 28 da IN, ele fala que na ocorrência da transferência de posse de um bem imóvel entre o órgão e a entidade pertencente ao orçamento fiscal e Seguridade Fiscal do Estado de Goiás, tanto o valor bruto quanto a depreciação acumulada do respectivo bem são transferidos em conjunto para a unidade de destino. O contador responsável pelo serviço de contabilidade do órgão, ou entidade, transferidor do imóvel, realizará o registro contábil da transferência do bem imóvel no SCG, conforme os seguintes lançamentos. Órgão transferidor do bem. Transferidor vai fazer esse registro. Devino, aqui está falando a nota 2156. Ficou errado na IEN, não tem essa finalidade? Não, ficou isso mesmo. É porque, nesse caso, nós fizemos uma nota diferente, porque você tem que transferir o bem e a depreciação. Aí, se eu colocasse o valor da depreciação na nota 2154 comum, ela ia ter muita informação que não, sem necessidade, que não ia ser usada. Por isso que criei uma nota específica, quando fosse a transferência de bens para órgão dentro do Estado. Isso aqui é para uma secretaria, transferindo para uma secretaria, ou para uma autarquia, ou uma fundação, né? Aqui o que tem que observar é o seguinte: o órgão que está fazendo a doação, ele vai fazer o registro apenas no órgão dele. Esse documento não vai fazer o registro nos dois órgãos, porque quem está recebendo vai ter que fazer a avaliação, e para evitar que ele seja pego de surpresa, né, que depois dele feito o inventário, tem alguma informação no órgão se ele está sabendo. Então, assim, se tiver um termo de doação, a pessoa vai ter que fazer o registro no órgão quem está recebendo. Então, o órgão que está doando vai fazer o registro da baixa do bem, e quem está recebendo vai fazer o registro da encampação. Por isso que tem essa nota é diferente da outra. Ok, esclarecido. Vamos avançar. No órgão recebedor, o órgão transferidor vai usar a finalidade 907 e o recebedor vai usar a finalidade 933. A mesma nota do lançamento 2156. Imóveis não localizados. O imóvel não localizado pela comissão do inventário deverá ser informado ao órgão central de patrimônio da SEAD e ao contador responsável pelo órgão ou entidade que possui o bem registrado em sua contabilidade. O contador responsável pelo serviço de contabilidade do órgão realizará o registro contábil da reclassificação do bem imóvel não localizado, sendo apurado o valor líquido contábil do bem imóvel, o qual não estará sujeito ao regime de depreciação, com os seguintes lançamentos. Nesse caso, a finalidade é 909. Agora a gente volta para a nota 2154 e ela faz esse evento aqui. Reclassificar o bem imóvel para não localizado. Então, se não localizou, aí vai ter que jogar na conta lá de bens imóveis não localizados. A finalidade é 911. Cleiton, eu queria só acrescentar no bem não localizado. Esse bem não localizado que foi colocado é porque muitas vezes você tem o bem registrado na contabilidade, quando você vai procurar, você não localiza. Aí, nesse caso, é que tem esses registros, né? Porque assim, você já tem essa informação no seu patrimônio, só porque você não encontrou bem, você não pode dar baixa porque você tem a titularidade tem documento que consta que o bem é seu. Então, você não pode dar baixa nele definitivo. Nós criamos essa conta para
bem não localizado, assim que localizar, se localizar, você volta para ele para o ativo novamente, e se não localizou, tem que ter o processo para poder desencampar ele do ativo. Isso aqui, Levino, Cleiton, pode falar aí, chefe. Então, só para tranquilizar a todos, né? Então, assim, tranquilizar todos e preocupar a Gil, porque, na verdade, isso vai acontecer só na SEAD. Então, os órgãos podem ficar tranquilos que os imóveis não localizados, hoje, eles estão sob a responsabilidade da SEAD. Então, acho que a preocupação maior é só para a Gil, o restante pode ficar tranquilo em relação a esse caso, porque é bem complexo. Como que não encontra um imóvel? Muitos não foram encontrados, por mais que pareça inacreditável isso. Mas é porque tem muitas certidões assim, antigas, certidões de 1930, que fala assim, ó, a gente tem uma área rural de 2 alqueires, onde inicia no pé de aroeira e vai até a cerca e tal. Né? Então, assim, tem muitos que a gente foi e não conseguiu não localizar. Aí, conversando com o Levino aí, acabamos criando essa conta para individualizar isso, porque isso acabava entrando no bem, né? O governador chegou, ó, eu tenho a área de 2 alqueires, mas a gente não, governador, a gente tem essa área, mas não encontramos ela. Então, agora a gente já quer organizar e já deixar elas separadas. Rogério, me dá uma notícia dessa na sexta-feira, 4 horas da tarde, gente. É para acabar. De sorte que a reunião não é online, né? Que o Bruno estaria... Segunda-feira nós estamos sentados juntos, Gil. Com certeza. A gente tem que ver a questão da comissão também, já aproveita e já vê tudo. Até nada não, a gente enfrenta, né, Rogério? Vamos descobrir, ver onde está, se tiver de baixo, faz o que tiver que fazer. A gente enfrenta. Gil, é um sacerdócio. Pensa que você conseguiu tranquilizar todos os colegas de outras secretarias. Nossa, muito. Eles ficaram tranquilos, né? Eu não vou dormir o final de semana inteiro, mas tudo bem. Mas ainda bem que foi na SEAD, porque você tem capacidade, Gil, de levantar isso daí e encontrar cada imóvel esse que está. Gil, tá mastigadinho, Gil. Já a gente vai entregar a lista certinho para você. E a equipe está aí do seu lado aí para te dar o suporte aí. Olha, parece que, assim, tivesse que escolher um órgão para isso acontecer, tinha que ser lá mesmo, né? O Daniel me deixou mais animada agora, porque a nossa lista é imensa. Eu sei o tamanho da lista, eu sei o tamanho do nosso inventário. Agora você me animou mais ainda, Daniel. A gente tem por volta de 1.900 matrículas. Exatamente. Ai, ai. Mas vamos enfrentar, gente. Vamos fazer. Problema só existe para ser resolvido, né? Não tem outra. Então, vamos lá, pessoal, dar sequência aqui. Imóvel localizado. O artigo 30 lá da IN. Caso o bem imóvel seja localizado, ele deverá ser reavaliado. E o saldo constante na conta contábil 123.21.990501, bens imóveis não localizados, reclassificado para a conta apropriada. Então, isso aqui é quando ele for localizado. Então, o que vai acontecer em breve aí, e aí você vai jogar lá na conta adequada, né? Contador responsável pelo serviço de contabilidade do órgão, entidade, realizará o registro contábil de reclassificação do bem imóvel localizado, procedendo sua reclassificação, reavaliação e, posteriormente, suas depreciações com os seguintes lançamentos. Agora, a finalidade é 912, reclassificação de bem imóvel não localizado regularizados. Ele tira daquela conta, né? Está abaixo naquela conta localizada e joga debita essa conta de bens imóveis aí. Aqui pode ser várias contas, né? Depender lá do imóvel. Parte de reavaliação, ela é feita através da finalidade 910. Após a reavaliação, né? E aí tem que, às vezes, modifica lá o valor do bem. Então, tem que ser feito esse registro para atualização. Imóveis na condição de ocupação irregular. O artigo 31, no caso da comissão do inventário, identificar um bem imóvel na condição de ocupação irregular, deverá informar o órgão central de patrimônio da SEAD e ao contador responsável pelo órgão entidade para que proceda a reclassificação contábil, não ficando sujeito à depreciação enquanto perdurar essa situação.
Lembrando que a apuração é pelo valor líquido contábil. E agora a finalidade 909, ela fará esse débito e esse crédito. Aqui foi repetido aqui o slide. Só para tranquilizar a Gil aí também, esses aí é nosso caso, Gil, imóveis com ocupação irregular. Cara, vocês estão me animando muito hoje. Tá ótimo, tô adorando. Acho que eu vou sair da reunião agora, antes que a coisa piore. Mas está tudo mapeadinho, Gil, também. Ó, Então, vamos dar sequência aqui. Imóveis na condição de ocupação irregular. Na hipótese de o bem imóvel ser regularizado, este deverá ser reavaliado. O saldo constante na conta contábil 123.21.99990300. Bens imóveis com ocupação irregular. Classificar o bem localizado. Que a gente já falou, né? Finalidade 910. Imóveis destinados à venda. Gostaria de convidar a Edilene para estar dando sequência aqui, né? A instrução trouxe também um item para nós sobre os imóveis destinados à venda. São aqueles imóveis que, tendo a certeza ali, né, ele vai estar dentro do seu imobilizado, porém ele pode estar classificado em uma conta destinada à alienação, que é a conta de estoque. Daniel, não precisa nem falar, que eu já sei que é comigo também. À venda? Essa aqui, a Giave, também tem muito, né, Vinícius? Ah, A gente já já... também. Vinícius, bem-vindo ao time. A carteira da GEAB toda está no imobilizado. Só um instante que a Edilene vai jogar o slide aí do computador dela lá. Desculpa, pessoal. Então, a IN trata também, né, de uma parte específica sobre os imóveis destinados à venda. São aqueles imóveis que você pode manter lá dentro do seu imobilizado, porém ele tem uma conta específica, né? Neste caso, os imóveis devem ser reclassificados. E cabe ao contador fazer essa reclassificação para a conta correta. Assim, e para você fazer essa classificação da conta, antes de você fazer a transferência desse bem que você vai disponibilizar para
fazer uma permuta dentro do seu imobilizado, você precisa de fazer a atualização do valor líquido desse bem. Então, assim, você deve apurar o valor líquido e, assim, proceder à contabilização deste bem, utilizando a nota de lançamento 2154 com a finalidade 909. Né? Então, assim, você primeiro vai baixar, né? Você vai registrar a depreciação deste bem, fazendo a atualização do valor líquido, e logo em seguida você vai utilizar a mesma nota, porém com a finalidade 915, para reclassificar o bem. Aí sim, você vai pegar aquele bem que estava disponível no seu imobilizado e colocar numa conta específica de bens imóveis para alienação. E ali deve manter, né, até que você faça a sua venda. O bem destinado à venda, ele deve ser reavaliado? Sim, né? Então, ele vai ser reavaliado, destinado à alienação, por meio da nota 2154, com a finalidade específica 916. Claro que essa reavaliação, ela deve seguir todo o parâmetro e a base legal, né? Aqui a gente está tratando somente da parte de contabilização, tá? A reclassificação do bem para estoque, quando ela deve acontecer, né? Ela vai acontecer ali no momento que você falar, não, agora eu vou levar o bem para o estoque. E aí você utiliza a finalidade 932. Vocês perceberam que para você transferir esse bem destinado à revenda, você tem que fazer o processo de ajuste do valor, tem que reconhecer a depreciação, tem que reconhecer a reavaliação e depois reclassificar ele para a conta de estoque, né? Imobilizado, mantido para a revenda. Né? Ele é uma conta específica de alienação e ali manter o seu registro do bem, né, reclassificado. Os imóveis destinados à revenda têm uma reserva de reavaliação. E essa reserva de reavaliação, ela vai ficar lá dentro da conta 236, que é uma conta do PL. Né? Então, assim, esta realização da reserva de reavaliação também deve ser contabilizada. E ela vai ser contabilizada com a nota de lançamento 2154, com a finalidade 917, que é a realização da reserva de reclassificação de bens. E aí, neste momento, você vai sensibilizar as duas contas lá, né? Você vai sensibilizar a conta de reserva de reavaliação, vai estar ali diminuindo e vai aumentar o seu superávit ou déficit do exercício de reserva de reavaliação de bens e imóveis. Para completar isso aqui que a Edilene colocou, quando a pessoa estiver fazendo a venda desse bem, esse controle tem que ser muito eficiente para você baixar o valor da reserva de reavaliação corretamente daquele bem que você está vendendo. Então, como foi colocado, a partir de 2023, essa conta vai ficar com a matrícula do bem também, para você saber o saldo, o bem que você está baixando e o saldo de reserva de reavaliação que você tem. Então, o contador, o assessor contábil do órgão vai ter que ficar muito atento a essa informação para evitar que fique saldo da reserva de avaliação, sendo que o bem já foi baixado, já foi alienado. É importante. O que é importante a gente ficar atento? Além de todos esses registros, né? Que se viu que é bastante registro, então tem que ficar atento, o contador tem que ficar bem atento a cada passo desses registros, seguindo as orientações que estão na IN. Além disso, é importante frisar o quê? Que a reclassificação do bem para o seu ativo circulante só será realizada após a conclusão de todas as autorizações legais e administrativas, certo? Então, assim, aí no ato da alienação do bem, deverá proceder o registro de desreconhecimento do valor quitável do ativo e ao respectivo registro de forma de recebimento, com a devida apuração do ganho de capital na operação. Esse registro deve ser feito e deve ser acompanhado com muito cuidado. Né? Imóveis recebidos em doação.
né, outro tipo de bem que é recebido pelo Estado, né? Neste caso, a contabilização deve ser feita de que forma? Primeiramente, tem que fazer a avaliação do valor justo, que tem também toda a orientação pela SUPAT, como que é feito isso, né? É utilizada a nota de lançamento 2154 e uma finalidade específica 918, que ela faz a incorporação de bens imóveis de doação, né? Aí ela vai registrar para nós uma VPA, né? E, simultaneamente, o bem recebido em doação. Após a incorporação do bem recebido em doação, e estará sujeito aos procedimentos de quê? De depreciação, de reavaliação, de ajuste. Então, assim, o bem entra no ciclo normal dos registros mensais, né? Aí ele segue todo o rito normal do registro de um imóvel. A desincorporação de bens imóveis, ela é realizada com a nota de lançamento 2154, de bens com a finalidade 908. Então, assim, o contador, que é responsável pelo seu órgão que está acontecendo este fato, deverá fazer o registro da baixa do ativo do imobilizado, utilizando esta nota com esta finalidade. Aí você vai reconhecer uma desincorporação, que é um AVPD, e vai automaticamente fazer a baixa do bem lá de bens imóveis. Cleiton, a minha parte é esta. Encerrou aí a parte do slide? Certo, né? Pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas, né? Até o momento foram duas perguntas, uma da Márcia e uma da Flávia, né? A da Márcia direcionada para a gente e a da Flávia direcionada para a SUPAT. O Ricardo, quer falar aí? Show. Assim, para orientações de cunho geral, até estava conversando aqui com o Rogério, é claro que nós temos, como a gente estava até conversando aqui durante a reunião, nos questionamentos. A intenção dessa reunião, claro que, diante das especificidades de cada órgão, a gente não conseguiria, eventualmente, atender e fazer todos os esclarecimentos. Então, a primeira intenção da reunião é a apresentação da IN, que ela traz, assim, busca trazer o rol de todos os procedimentos necessários para a gestão de imóveis. Volto a frisar, não necessariamente vocês vão fazer todas as notas de lançamento e terão todos os casos. E alguns casos, até aqui foram trazidos, eventualmente terão gestão em órgãos específicos. O que a gente tem dois focos, perguntas. O primeiro agora é a questão do inventário. Então, tem o ciclo apresentado pelo Daniel, as informações serão encaminhadas às assessorias, às contabilidades, onde nós vamos, em parceria com vocês, promover esse ajuste para que a gente esteja de forma completada as informações patrimoniais. Segundo ponto, alguns casos específicos e os órgãos que têm uma quantidade maior, só para vocês terem ideia, né, Rogério? 8 órgãos no estado praticamente têm aí mais de 80% de todos os imóveis, né? Então, nós estamos falando aqui de uma concentração de imóveis e alguns órgãos, e esses, obviamente, terão aí um acompanhamento, um tratamento específico. Inclusive, provavelmente, a partir da próxima semana, nós estaremos à disposição e buscaremos aí agendamento de algumas tratativas específicas, como falei para você, né, Vinícius? Depois a gente vai agendar uma reunião para tratar o caso específico da GEAB, tem aí as questões aí com a própria SEAD, que nós vamos conjuntamente aí com a Gil e com o pessoal da SUPAT estar fazendo esses ajustes. Então, a primeira preocupação que eu quero que vocês tenham, obviamente, é o conhecimento da própria instrução normativa, e aí, na necessidade específica dos casos, nós estaremos auxiliando vocês
mas viabilizando, obviamente, que a gente tenha aí um registro mais fidedigno possível de todas as operações. Então, primeiro ponto, a todos compreender. Deixar claro, mais uma vez, que nós não teremos, né, utilização do inventário eletrônico para imóveis, até para que a gente tenha aí informações mais fidedignas e conciliadas com cada órgão, como é o caso aí, por exemplo, do Ministério Público, né, aí com os questionamentos que você apresentou aí. A questão, Flávia, de questões específicas que você está tratando, eu vejo que são questões que a gente vai ter que entender de uma forma mais pormenorizada o caso, até para fazer uma orientação que atenda de uma forma correta às especificidades aí da universidade. Então, também sugiro, né, e a intenção dessa reunião é com esse objetivo, que vocês façam os levantamentos e a gente ficará à disposição de agendar uma reunião, porque aí a gente vai tratar o caso específico e tratar as soluções. Eventualmente, alguns pontos vai precisar aí da ajuda da SUPAT, de consultar, verificar se de fato essas informações estão no inventário, se estão sobre a responsabilidade da universidade, e dali para frente compararmos com os registros contábeis. Até para todos entenderem também, no último inventário, como eu comentei na abertura dessa reunião, nós vimos que tivemos muitos apontamentos relativos a imóveis, né, pela própria controladoria, e isso pode ensejar também apontamentos do próprio Tribunal de Contas. Então, nós precisamos, inclusive, sugerimos para vocês que revisitem as contas de gestores que vocês já tenham recebido, alguns já têm conta de 2020 julgada, então já tem parecer, até para que nós façamos uma análise específica dos pontos que o tribunal questionou sobre imóveis. É o momento, nós temos aí um tempo hábil daqui, apesar de, aí vamos colocar 2 meses e meio, e o inventário, né, Daniel, encerra em 30 de novembro, então nós temos aí um tempo hábil para que nós possamos fazer todas as análises e ainda dentro do exercício de 2022, façamos aí as devidas conciliações. Lembrando que para 2022 ainda nós estamos em orçamentos consolidados. Para 23 que nós vamos iniciar um processo de individualização até para que tenhamos aí um correto registro e façamos migração para um sistema de gestão do patrimônio imobiliário que está em desenvolvimento na SUPAT. Então, esses pontos são bem importantes. Aqui, até alguns falam, mas há alguns pontos aí da instrução, eu estou com dúvida. Vamos atacando 2 focos. Primeiro foco, nossa preocupação e nosso olhar agora é o encerramento de 2022. Então, peço a atenção de vocês na questão da conciliação do inventário, a nossa primeira medida, até o questionamento da Dalva. Para 2023, nós vamos iniciar um novo processo, Dalva, de gestão do patrimônio imóvel. Tá? E aí, nesse novo processo, a gente vai fazer tratativas. Claro que a gente já está preparando, fizemos algumas reuniões, né, Rogério, Daniel, sobre esse tema, até para buscar viabilizar as melhores formas de registro de depreciação, atualizações, vai ter a parte aí de reavaliações que todas vão afetar esse procedimento. Então, só para que vocês fiquem tranquilos, vamos segregar os momentos. O momento agora, até pela proximidade do encerramento do exercício, são as conciliações. Então, pego aí, já aproveito o Hugo, né, mais colegas aí do Ministério Público, eles, que sempre a gente teve algumas questões aí relativas a esse patrimônio, o momento de nós tentarmos e discutirmos junto com a SUPAT, promover todos os ajustes, vai ser agora, tá? Então, uma questão que foi uma decisão consensuada entre nós é de nós termos esse tratamento, vamos dizer assim, um pouco mais detalhado e para que a gente tenha uma gestão bem fidedigna dos imóveis, até repetindo, até propositalmente,
pelo valor agregado e pela relevância desse registro. Não dá para a gente ficar tratando de uma forma tão genérica, né, algo que representa tanto no patrimônio dos órgãos. Então, isso é para a gente ter os tempos e momentos bem claros. Então, com base nessa reunião, a gente solicita que vocês analisem, reanalisem a instrução. O pessoal sei aqui que tem o pessoal do patrimônio, da contabilidade, agendem reuniões internas, façam um alinhamento. Aí, muitas das informações apresentadas pela SUPAT é de conhecimento da equipe de patrimônio do órgão, então comecem a fazer um alinhamento. O inventário, se eu estiver errado, me corrija, Daniel. Ele se encerra dia 30 de novembro. A partir desse momento, com a consolidação, a gente tem o prazo. Aí o pessoal está com dúvida. Qual o prazo? É o prazo do fechamento de dezembro. Só que nós sugerimos que vocês não deixem para janeiro para fazer isso, senão vai acumular com os fechamentos orçamentários de dezembro. Então, nós temos todo o mês de dezembro para que nós façamos toda a conciliação do patrimônio imobiliário dos órgãos. Porém, também sugerimos, tem aí todo mês de novembro, durante todo esse processo de inventário, cabem vocês fazerem análise, levantar aí os casos das prestações de contas anteriores, até para a gente fazer uma discussão, que pode ter algum fato muito específico do seu órgão que ainda não chegou ao conhecimento, nem aqui da Superintendência Contábil, nem da Superintendência Central de Patrimônio. E é muito relevante que a gente leve isso, até que vai também subsidiar as notas explicativas da prestação de contas de gestores de 2022. Então, olha, o tribunal apontou isso aqui nas minhas contas em relação aos imóveis. Vamos analisar lá com a equipe do Rogério, lá com o Daniel, aonde que está esse imóvel, como que está o registro, o que aconteceu. Com base nisso, conciliamos com a contabilidade e podemos também trabalhar junto na elaboração dessas notas explicativas. Então, o que nós queremos? O objetivo 2022 é não termos nenhum apontamento relativo a imóveis na prestação de contas do governador e dos gestores. Essa é a nossa meta, até pela especificidade e relevância desse registro. Então, para ficar claro para todos, a IN, volto a dizer, ela contempla vários procedimentos que não necessariamente serão todos utilizados, pelo menos a grande maioria não vai utilizar de vários procedimentos que ali estão listados. Ok? Reforçando a fala do Ricardo, só reforçar sua fala aí, Ricardo, em relação à questão da conferência do inventário, né? Porque a gente já viu aí, em anos anteriores, esse desencontro de informação entre o inventário lá, que é gerado no sistema da patrimônio, né? E o saldo das contas contábeis. E é uma questão que o TCE não abre mão, ele sempre faz essa mesma conferência e volta e meia ele encontra divergência, né? Então, se o contador fizer algum lançamento que divergir lá do inventário, ele tem que acionar o pessoal da SUPAT para poder alinhar isso daí e essa informação constar lá no inventário que vai ser gerado pelo sistema, para a informação não ficar desconciliada, né? Outro ponto importante, até pegando a sua dúvida, Flávio, vários órgãos já têm feito esse trabalho em relação às obras em andamento. Inclusive, nós temos a IN 01 que trata da regularização. Então, é muito oportuno que, durante esse período que está sendo feito o fechamento da avaliação dos imóveis, do inventário dos imóveis, que, concomitante, vocês façam também o levantamento das obras em andamento, para que se concilie, porque, provavelmente, sem dúvidas, pode ocorrer, sim, de ter duplicidade. O valor que está lá no imóvel ainda continuar parte dele registrado em obras em andamento. E aí é a oportunidade de nós fazermos a baixa, né? Já que você vai fazer uma atualização pelo inventário, nesse exato momento, primeiro você faz a baixa das obras em andamento e depois reavalia conforme as informações que forem recebidas pelo inventário. Então,
a gente já consegue atender os dois procedimentos. Em vários aqui que eu posso citar, né, a própria SEAD com a Gil, a Dalva aqui da Economia, Fernando lá da Goinfra, vários de vocês já nos procuraram trazendo essas preocupações de obras em andamento. E nós vimos também que tem muitos valores que não são obras em andamento. Tem questão de consultoria misturada em obras em andamento, tem questão de serviços que não se relacionam ao imóvel classificados em obra em andamento, que são fatos ensejados por uma execução equivocada do orçamento, uma execução orçamentária e financeira em natureza de despesa equivocada, e isso precisa ser regularizado. Deve ficar em obras em andamento somente as obras que estão em andamento ou aquelas paralisadas que ainda não foram inventariadas, que não foram concluídas. Então, eu tenho uma obra paralisada que ainda não concluiu a obra, e ela está paralisada por questões de recurso ou uma decisão da gestão, essas vão estar ali classificadas. E as demais que estão em andamento. Tirando isso, os demais valores devem ser analisados e baixados. Também nos colocamos à disposição disso. Então, como vocês, a planilha, como o Daniel mostrou, ela detalha cada imóvel, dá para conciliar essas informações. Então, eu sei que eu tenho aqui um processo que é relativo a tal imóvel, aí você vai verificar com a equipe do patrimônio. Esse imóvel está finalizado? Sim. Então, aquele valor de obras em andamento, ele precisa ser baixado e com o inventário atualizado seu valor na contabilidade. Então, esses casos aí históricos de saldos em obras em andamento, ele tem total possibilidade de nós regularizarmos a sua grande maioria. Então, deixando isso bem claro, né, nós estamos durante todo o ano, né, lembrando que a IN de obras em andamento ela foi lançada no início do exercício, então muitos de vocês já têm, muito provavelmente, esse levantamento concluído. Agora é o momento de sentar com a área de patrimônio e verificar cada caso desse e já promover as baixas, tanto que o procedimento das obras em andamento ele está replicado nessa IN, das obras em andamento está replicado nessa IN da gestão dos imóveis. Então, na verdade, a gente só repete o procedimento que estava lá. Por isso que a decisão também de fazermos isso conjuntamente à contabilidade e ao patrimônio, para que a gente evite que casos que tenham ficado aí historicamente no passado persistam nas prestações de conta. Então, só finalizando esse ponto e tentando te esclarecer pontualmente, né, Flávio? Sugiro, faça o levantamento sempre com a área de patrimônio, alinhe com eles todos os imóveis, verifica se refere-se aos imóveis que são de propriedade da universidade. Aqueles que estão concluídos, você deve fazer a baixa de todos os valores em obras em andamento. Com a reavaliação, você vai reajustar novamente o inventário, o valor daquele imóvel, então ele vai ficar correto. E o que sobrar em obras em andamento, só o que está devidamente em andamento, como o próprio nome diz, ou paralisado. Aquela obra que, por algum motivo, ela está paralisada, falta de recurso ou qualquer outra questão operacional da gestão de obras da universidade. Então, é um momento oportuno de fazer essa regularização. E, ressaltando, aquilo que sobrar em obras em andamento deve fazer parte de notas explicativas de cada órgão, individualizada nas suas contas de gestor. E, além disso, análise das prestações de contas anteriores para ver os casos específicos de imóveis que foram citados pelo Tribunal de Contas ou o relatório da Controladoria que foi emitido nas contas de 21, que todos vocês tiveram acesso. Provavelmente ainda não tem julgamento dessas contas, então não tem como a gente ter um subsídio do que o Tribunal de Contas venha a falar nas contas de 21, ok? Então, em regra geral, isso é bem necessário e oportuno, até pelo prazo que nós temos até o final do exercício, ok? Mais alguém? Tem uma pergunta do Hugo aí, da Flávia para a Supati. Não sei se eu A da Flávia eu já respondi, que é em relação às obras em andamento, né? Aí a gente precisa fazer
a análise em loco, eu acho que essas questões específicas é melhor serem tratadas diretamente, porque aqui a gente não vai ter tempo, né, Daniel, de analisar o caso específico, olhar a planilha, então a resposta ficaria muito vaga, ao meu ver. A não ser que, se você quiser, tiver algum ponto específico que quiser citar, fique à vontade. Assim, Ricardo, aqui, a gente está aqui à disposição, estou fazendo aqui reuniões, começamos nessa semana, fazer reuniões com os órgãos individualmente, até mesmo para tratar cada item da planilha com dúvidas, né? Então, assim, a gente está à disposição, pode entrar em contato conosco aqui. A gente pode fazer reuniões via Zoom, quantas forem necessárias, e a gente está à disposição. Em relação aos poderes também, Hugo, eu acho que até eu sugeri para o Rogério, provavelmente a gente vai usar uma próxima reunião do GTCOM para a gente tratar específico dos imóveis com os poderes, tá? Então, o pessoal da SUPAT vai fazer uma análise específica e aí a gente discutir de forma específica. Como o caso de vocês é recorrente, assim, esses questionamentos, essas dúvidas, eu acho que a gente pode, inclusive, agendar, né, Daniel, uma reunião específica com vocês para a gente tentar dirimir todas essas questões. Tá? Sim, podemos sim. Mais algum ponto, pessoal? Mais alguma dúvida? Se não, mais uma vez, reforçamos a nossa disposição, né, de dirimir as dúvidas, agendar as reuniões com os casos específicos. Eu acho que o caso específico vai facilitar muito essa compreensão. Uma atenção aí especial em obras em andamento, para que a gente tenha essa regularização, e também relativo aos inventários, né? Então, a gestão, lembremos que a gestão e a contabilização e conciliação dos inventários será feita por cada órgão, né? Lembrando que, apesar da quantidade de matrículas e lá do CIP também, em 2022, nós não temos a individualização desses imóveis. Esse é um trabalho que nós vamos iniciar em 2023, tá? E nessa questão de outras informações, outras dúvidas, do caso específico, como a regulamentação da cessão em uso, né, tanto quando o Estado recebe o bem em cessão ou quando ele cede, é um capítulo novo, né, que nós trazemos com base na própria instrução de procedimentos contábeis editada pelo Tesouro Nacional. Então, nós vamos ter a condição de analisar os casos específicos, né? Até para quem ela é citada na instrução, estamos falando da IPC 12, né? Que ela trata especificamente sobre essa contabilização de bens móveis e imóveis, mais especificamente aí as tratativas da cessão de uso. Então, a gente acha bem importante aqueles órgãos que têm um caso, nós fazermos uma tratativa até para regularização do registro contábil desses imóveis, ok? Se não tivermos mais nenhum questionamento, nos colocamos à disposição, os contatos da Superintendência Contábil estão todos à disposição de vocês, aí da SUPAT, né, também está, não sei se o Rogério ou você, Daniel, tem mais algum ponto que gostaria de colocar? Caso contrário, a gente já encerra a nossa reunião. Tudo certo, Ricardo. Gostaria de agradecer a todos aí. E estamos à disposição também. Vou reforçar aqui que podem entrar em contato sempre que precisarem. Me aguarde, viu, Daniel? Me aguarde. Vocês estão em casa, não tem dificuldade de tratativa, não. Então, agradecemos a presença de todos, desejamos aí um excelente final de semana, bom descanso a todos, fiquem com Deus e até uma próxima reunião, e estamos aguardando aqueles que precisarem aí discutir seus casos específicos. Até mais, obrigado, boa tarde, bom final de semana a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Até mais. Obrigado. Boa sexta-feira.